Olá, gente. Vamos falar um pouquinho sobre mais um tipo de procedimento, de um incidente, criado justamente para que a gente possa alcançar aquela ideia de precedentes, né, de decisões que serão vinculantes e obrigatórias para todos os membros do Poder Judiciário. Há no artigo 947 a menção a um incidente denominado de incidente de assunção de competência, ou seja, alguns tribunais, quer quando analisam recursos, quer quando julgam procedimentos dos quais eles são competentes absolutos, portanto, competência originária do próprio tribunal, cuja questão eles entendam que envolve algo de muito relevante do ponto de vista jurídico, com um impacto social absolutamente perceptível, e que não envolva uma questão necessariamente repetitiva, ou seja, não se enquadraria naquele procedimento de incidente de demandas repetitivas, é possível então que o tribunal afete esse processo para o órgão colegiado que o regimento interno determinar. Ou seja, o tribunal já cuida do processo, mas em grau de recurso ou como competência originária. Ao perceber que aquela questão jurídica é impactante do ponto de vista social, pode eventualmente ter importante consequência no seu julgamento, e que não envolva uma repetição de demandas, e portanto não seja possível aplicar o incidente de demandas repetitivas, é possível então que o tribunal afete esse julgamento, ou seja, traga para um órgão mais qualificado esse julgamento, e desse julgamento nascerá então uma decisão que vai vincular, que vai obrigar a todos aqueles que estão dentro da sua própria competência. A assunção de competência, o incidente, ele é, portanto, formado quer nos tribunais superiores, quer nos tribunais locais, dependendo de onde esteja o recurso, ou dependendo de quem seja o competente originariamente para aquela questão. Então, quando a gente lê o 947 que diz: é admissível a assunção de competência quando o julgamento do recurso ou da ação originária envolver relevante questão de direito com grande repercussão social sem repetição em múltiplos processos. Ou seja, o primeiro requisito é tratar a questão de uma questão jurídica relevante. Isso é uma questão relevante de direito. O segundo requisito é de grande repercussão social. É óbvio que a aferição do que é grande repercussão social, do grande impacto social, é algo um pouco abstrato. A gente vê nos casos concretos que já houve decisões que falavam sobre controle de preço ou de política pública de saúde, e que então é mais importante o requisito da relevância da tese, do possível impacto que isso gera na sociedade, do que propriamente o terceiro requisito, que é não haver repetição. Portanto, a gente valoriza a decisão de direito, mesmo que ela não esteja gerando ou não gere essencialmente na justiça um grande impacto, mas gera na sociedade um grande impacto. Ou seja, não haverá risco de decisões conflitantes porque ela não é uma múltipla questão colocada em juízo. Mas mesmo que sejam poucas as ações, é possível que isto impacte, ou mesmo uma, é possível que a decisão venha a impactar uma certa política pública, um certo setor da sociedade. Portanto, o tribunal retira esse processo ou esse recurso do órgão que seria ordinariamente competente e traz para o órgão colegiado mais qualificado a decisão desse tipo de processo. De modo que caberá a esse órgão colegiado escolhido pelo regimento interno verificar a admissibilidade disso, portanto, se caberá ou não caberá a assunção de competência. Esta afetação, quer dizer, esse chamamento do caso para se transformar, portanto, num incidente de assunção de competência, IAC é o símbolo, a sigla que os tribunais dão, ela pode ser ou proposta pelo próprio relator, o relator do recurso faz essa instauração do incidente, ou, portanto, de ofício, ou a requerimento das partes, do Ministério Público, da Defensoria Pública, portanto, muito nos moldes do incidente de resolução de demandas repetitivas. Este acórdão, que vai sair, portanto, da decisão do IAC, que na verdade, portanto, está julgando um recurso ou um processo
e transformando isto numa coisa vinculante, ele vai vincular a todos os membros do judiciário que estão incluídos na competência daquele órgão, daquele tribunal que acabou de proferir essa decisão vinculante. Então, é possível nós termos na prática, e há casos, o STJ, o primeiro caso que o STJ julgou em regime de incidente de assunção de competência, foi a questão de ser ou não ser necessária a intimação do credor para que houvesse a declaração de prescrição e intercorrência nos executivos, nos processos de execução. Portanto, vejam, não havia uma pluralidade de processos, até havia um grupo, mas não havia risco necessariamente de violação à isonomia ou insegurança jurídica, mas o destaque foi a necessidade de se dar uma solução rápida a essa situação e, portanto, fez-se isso. Diz o parágrafo 4º do 947, é o único artigo que trata desse tema, aplica-se o disposto nesse artigo quando ocorrer relevante questão de direito a respeito da qual seja conveniente a prevenção ou a composição de divergência entre câmaras ou turmas do tribunal. Ou seja, se houver uma divergência interna do tribunal, é possível, portanto, se fazer antecipadamente esse incidente para evitar essa divergência interna que atrapalha muito o andamento das decisões. Tá bom? Abraço!